Bom, vamos lá. Por que isso aqui é uma integral imprópria? Por que isso aqui é uma integral imprópria? Vou explicar para vocês. Ó, o problema está no logaritmo natural. O logaritmo natural não está definido no zero. Tenta calcular na calculadora em ln de zero para você ver o que acontece. Você não calcula. Ele dá um erro. Então ln de zero não existe. Então você não pode falar em calcular ln de zero. Né? Não pode. Embora a descontinuidade aqui, salvo engano, ela é é aquela descontinuidade que o limite existe, né? O limite existe. Mas mesmo assim, vamos analisar aqui. A função não está definida do zero. O que eu quero dizer é o seguinte, é que quando você faz o x se aproximar do zero pelo lado direito, né, por valores maiores do que zero, isso aqui não tende a mais infinito ou a menos infinito. Isso aqui vai tender a um número fixo. Vai tender a um número fixo. Mas mesmo assim a gente pode usar a mesma ideia aqui. Ó. Eu tenho um lugar aqui onde a função não está definida, que é no zero. O que eu vou fazer então? Já que a função não está definida no zero, né, não está definida no zero, eu chego um pouquinho para cá. Um pouquinho de nada para a direita aqui. Ó. Aí eu vou integrar desse pouquinho de nada para cá, que eu posso chamar de epsilon, por exemplo, até 1. Ou você pode chamar de lambda até 1. Aqui os dois métodos, né, o de cima e o de baixo aqui, vai ser a mesma coisa. Se você colocar um lambda aqui ou colocar um epsilon, vai ser tudo igualzinho. Né? Bom, aí você vai integrar de epsilon até 1 e depois vai descobrir o que acontece quando o epsilon for para zero. Então, ao invés de ficar escrevendo limite o tempo todo, eu penso que você pode fazer assim, ó, integral, eu quero saber de epsilon até 1 de x vezes ln de x dx. Agora você integra isso aqui por partes. Alguém você vai escolher para u, alguém você vai escolher para dv. Então como que vai ficar isso aqui? Quem é que você vai escolher para u e quem é que você vai escolher para dv? Você pode até distribuir as informações, aqui u e dv, né? Você pode distribuir as informações, como é que eu posso dizer? Usando uma tabela. Embora você não vai conseguir terminar de resolver usando a tabela. Mas você pode anotar aqui quem é que você vai escolher para u, quem é que você vai escolher para dv. Você tem o x e tem o ln de x. Quem é que é o seu u? O logaritmo natural, né? Muito bem. É isso aí mesmo. Ó. O é o ln. E o dv é o x. Então, do lado de lá você vai derivar. Derivado do ln de x é 1 dividido por x. Né? E aqui você vai integrar. Integral de x é x elevado ao quadrado dividido por 2. Agora lembra como é que você monta isso aqui. Ó. É esse multiplicado com esse. E na horizontal tem uma integral. E o sinal aqui, ó, aqui é mais e aqui é menos. Veja, eu não vou continuar, porque se eu for derivar aqui dá menos 1 sobre x quadrado. Depois dá 2 sobre x ao cubo. E por aí vai. O denominador vai ter o expoente cada vez maior, né? Vai ser uma potência com expoente cada vez maior. Bom, então eu vou parar aqui nesse passo aqui. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou resolver isso assim, ó. Esse multiplicado com esse, então vai ficar assim. X quadrado sobre 2 multiplicado por ln de x. Depois menos a integral de 1 sobre x multiplicado por x quadrado sobre 2 dx. Isso aqui tudo variando de epsilon até 1. Ó, de epsilon até 1. Bom, eu vou trocar o x por 1. Então, normal, acho que aqui todo mundo consegue fazer tranquilamente. Trocando o x por 1, veja que eu não estou escrevendo limite. Eu vou passar ao limite no final. Mas eu vou fazer isso assim, de uma forma mais enxuta, né? Trocando o x por 1 vai ficar assim, ó, 1 quadrado dividido por 2. Ou melhor, vamos resolver essa integral primeiro? Ó, se eu cancelar um x de cima ali com um x de baixo aqui, vai ficar x sobre 2.
Então aqui não vamos ficar com isso aqui, ó. X ao quadrado sobre 2 vezes ln de x, depois menos x sobre 2. Aí você vai integrar x sobre 2. Você vem cá integrar x sobre 2 dx. A integral de x sobre 2 dx é x ao quadrado sobre 4. Né? Porque aparece um outro 2 aqui embaixo. Ó, aqui é de epsilon até 1. Copiando aqui, ó, vamos ficar com x quadrado sobre 2 vezes ln de x menos x quadrado sobre 4. Isso tudo variando de epsilon até 1. Agora sim, né? Não tem mais integral nenhum aqui. Troca o x por 1, menos troca o x por 0. Por epsilon. Por epsilon, muito bem. Então vai ficar assim, ó, trocando o x por 1, fica 1 quadrado sobre 2 vezes ln de 1 menos 1 elevado ao quadrado sobre 4. Troquei tudo quanto é x aqui por 1. Depois aqui, ó, menos, vou trocar tudo quanto é x por epsilon. Aqui vai ficar epsilon ao quadrado vezes ln de epsilon dividido por 2. Veja que eu tenho que fazer, tem que tomar cuidado aqui, hein? É o extremo superior trocado aqui, menos, vamos colocar um menos aqui um pouco mais gordinho que os outros. Esse menos aqui é do teorema fundamental do cálculo, ó. Menos o que acontece quando eu trocar por epsilon. Agora, se eu escrever assim, ó, menos epsilon ao quadrado sobre 4, esse menos aqui, ele tem que ser com todo mundo. Então, de duas, ou você coloca um parêntese grandão aqui, ou você já pega esse menos aqui e faz com esse aqui. Menos com menos aqui vai dar mais. Aqui, olha só, esse ln de 1 aqui, ó, ln de 1, ele dá 0. ln de 1 dá 0. Aí sobrou para você fazer isso aqui, ó, 1 quarto, menos 1 quarto, ó, menos 1 quarto, isso aqui. E aqui, se você quiser colocar o epsilon ao quadrado em evidência, até que dá, né? Mas você vai fazer o epsilon tender ao que mesmo? Assim, ó. O epsilon vai tender a 0 aqui. Né? Vai tender a 0 pelo lado direito. E aí, o que acontece? O problema, sabe o que é? É porque o ln de 0 não existe. Então você não pode trocar o epsilon por 0 aqui. Aqui você pode. Essa função aqui é contínua, toda bonitinha. Aqui você pode. Aqui você não pode. Então, como é que você lida com isso aqui é que é a situação, né? Porque eu não posso trocar o epsilon por 0. Porque aqui vai ficar 0 ao quadrado vezes ln de 0. O ln de 0, ele não existe. A função ln, ela tende a menos infinito. Aqui seria uma situação assim, que se você olhar no limite aos fatores, eu teria aqui um 0 e um infinito. E 0 vezes infinito. Aí a resposta mais comum que a gente tem é assim, mas todo número multiplicado por 0 é 0. É verdade, gente. Todo número infinito não é número. Infinito vezes 0 pode dar 300 mil coisas diferentes. Inclusive, olha só, se você pegar, por exemplo, essa função aqui, ó, x vezes seno... Deixa eu ver se eu consigo pensar em um aqui. X vezes seno de 1 sobre x. Se você manda o x para 0, esse aqui vai para 0. Esse aqui, se você mandar o x para 0 aqui, isso aqui vai ficar... Ou melhor. Não é para 0 não. Manda o x para infinito. Se você mandar o x para infinito, esse aqui vai para infinito. E se você mandar o x para infinito aqui, esse aqui vai para 0. Aí o seno de 0 dá 0. Então eu tenho aqui que infinito vezes 0. Mas nesse caso aqui, isso aqui tende a 1. Então infinito vezes 0 aqui dá 1. Infinito vezes 0 é uma indeterminação. Aqui você também tem infinito vezes 0. Mas isso é uma indeterminação. Isso pode dar 300 mil coisas diferentes. É por isso que a gente tem que analisar isso aqui. Mais na frente eu faço para vocês aqui com mais calma, mas qualquer lista de exercícios com regra de L'Hopital, você vai ver isso aqui aparecendo lá. Não é difícil não.
Falando em L'Hopital, é a ferramenta que nós temos para avaliar isso aqui, ó. Como que a gente resolve, né? Ui. Vamos abrir um parênteses aqui para analisar o que acontece com esse negócio, ó. Eu me interesso em descobrir o que acontece com o limite de epsilon ao quadrado vezes ln de epsilon quando o epsilon tende a zero pelo lado direito, obviamente, né? Que no começo ali eu falei para vocês que o epsilon sempre seria positivo. Então é um pouco redundante você colocar assim 0 mais, mas tudo bem, pode colocar. Então, gente, olha só, a ferramenta para você lidar com isso aqui é a regra de L'Hopital. Só que a regra de L'Hopital, ela lida com quociente, uma coisa dividida pela outra. Aí se o de cima, você tem assim, ó, de cima e aqui embaixo. Se esse de cima for para infinito, o de baixo for para infinito também, ou mais ou menos infinito, ou mais ou menos infinito aqui embaixo, e as duas funções forem deriváveis, o limite desse quociente é igual ao limite do quociente das derivadas. Então você deriva em cima e você deriva embaixo. Ou então, se esse de cima aqui for para zero e este de baixo for para zero, também vale a regra de L'Hopital. Você pode derivar em cima e pode derivar embaixo. Tá, beleza então. Então, nesse caso aqui, a ideia é a gente fazer aparecer um quociente. E como é que a gente faz aparecer um quociente aqui? O truquezinho é bem simples, né? É só você fazer assim, ó, limite... É você descer esse epsilon, né? Quando você desce esse epsilon, ele fica epsilon elevado a menos 2 aqui embaixo. E epsilon elevado a menos 2, ó, quando o epsilon tende a zero, vai ficar assim, ln de epsilon dividido por 1 sobre epsilon ao quadrado. Agora vamos avaliar se eu estou em condições de usar a regra de L'Hopital. Quando você manda o epsilon para zero, lembra do gráfico da função logaritmo. É importante você saber o gráfico de algumas funções, né? A logaritmo é desse jeito, ó. Na medida que você vai chegando perto do zero, ela vai ficando cada vez mais baixa aqui. Ela vai tender a menos infinito. Então esse de cima aqui, ó, ele tende a menos infinito. E se você olhar para esse de baixo aqui, quando você manda o epsilon para zero, esquece aqui, ó, olha só essa fração, 1 sobre epsilon ao quadrado. Quando esse denominador fica cada vez mais perto de zero, esse 1 sobre epsilon ao quadrado vai tender ao quê? Hã? Não. Esse epsilon fica cada vez mais perto de zero. Então é 1 dividido por 0,1, 1 dividido por 0,0001, 1 dividido por 0,0000. Vai tender a infinito. Então esse de baixo aqui vai tender a infinito. E eu estou em condições de usar a regra de L'Hopital, porque eu tenho infinito em cima e infinito embaixo, no limite. Então, pela regra de L'Hopital, aqui vai valer assim, ó. Você vai calcular o limite, deriva lá em cima, derivado lá em cima é 1 sobre epsilon. Deriva aqui embaixo. Bom, para derivar isso aqui, lembra que eu falei que era epsilon elevado a menos 2? Então o menos 2 desce, aí você tinha assim, epsilon elevado a menos 2, menos 1. Aí vai ficar epsilon elevado a menos 3, ó, quando o epsilon tende a zero pela direita. Bom, agora a continha, né? Vai ficar assim, ó. Vamos colocar para baixo aqui. Vai ficar assim, limite, quando o epsilon tende a zero, que é um zero, quando o epsilon tende a zero, de 1 sobre epsilon dividido por, aqui é menos 3, né? Então é a mesma coisa de menos 2 dividido por epsilon ao cubo. Divisão de fração, a gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui vai ficar assim, ó, limite, ó, 1 sobre epsilon multiplicado por, invertendo ali, ó, vai ficar menos epsilon ao cubo dividido por 2. Inverte assim, né? Quando o epsilon tende a zero. Aí pode cancelar um epsilon daqui de baixo com um dos epsilon daqui de cima, que tinha 3 lá em cima, né? Tira um de cima, tira um de baixo, fica 2. Então o seu limite é assim, ó, limite de menos epsilon ao quadrado dividido por 2. Quando o epsilon tende a zero. Agora aqui não tem problema, né? Para calcular o limite quando o epsilon tende a zero, quanto é que dá isso aqui? Não dá zero? Dá zero, né? Então pronto, olha só.
conseguimos mostrar que esse limitezinho aqui, ele vai para zero. Aí sempre tem alguém que fala assim, ah, mas esse trabalho todo para concluir que dava zero, eu já ia colocar zero, eu ia colocar zero porque zero vezes qualquer coisa dá zero. É, zero vezes qualquer número que dá zero. Mas eu coloquei um exemplo para vocês aqui há pouca hora, não é sempre que você vai ter zero vezes alguma coisa que vai dar zero. Estou falando em termos de limite, tá? E esse aqui, por sorte, deu zero, o limite aqui dá zero. Então, veja, aqui vocês fizeram assim, ó, isso aqui não é igual, né? Então, nós vamos colocar o seguinte, tem essa expressão aqui, e eu quero descobrir o que acontece quando o epsilon tender a zero, ó, quando o epsilon tender a zero. Aí a gente escreve assim, ó, isso aqui tende, aí você anota, ó, quando o epsilon tende a zero, já descobri que isso aqui tende a zero, esse aqui também vai tender a zero, porque é um polinômio normal, quadrático. Então esse aqui deu zero, então vai ficar menos 1/4. Menos 1/4. Oi? Pronto.